com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode se assentar, como no seu lugar, em nome de Jesus. Não quero tomar muito tempo dos irmãos, porém, a palavra de Deus que vem ao meu coração nessa noite, né? Na verdade não veio nessa noite, veio um pouquinho, faz um tempinho, e eu queria te pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler todo o capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo 4 para a gente poder entender o contexto da leitura. Entretanto, eu vou me atentar apenas aos 2 versículos que ao decorrer da ministração vocês vão entender quais são esses 2 versículos. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Aos Coríntios, capítulo 4. Essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é um texto neopentecostal histórico, né? Texto histórico. E por que não dizer contemporâneo? Porque contemporâneo quer dizer aos dias de hoje. Paulo, nessa carta aqui, isso que nós vamos ler agora, ele está focando, né, sobre os paralelos, né, os paradoxos que tem a vida cristã. E nisso ele traça um paralelo em cima de 4 pilares. 4 pilares. E esses 4 pilares que nós vamos ver aqui nesta noite. E se eu tivesse que dar eu tenho, né, que dar um título para essa mensagem, eu diria os 4 pilares do Evangelho. Todos já sabem? 2 Coríntios capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor, na epígrafe do texto: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultaram, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim, recomendamos a consciência de todo homem, entenda o homem aí como raça humana, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que se perdem está encoberto. Nós, quais o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e mesmo somos servos para o amor de Deus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal,
de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação da graça para a glória de Deus. Amém? Eu fiz questão de ler o texto todo para a gente poder entrar no contexto de uma forma, a gente poder entender tudo o que Paulo, estava falando ali naquele momento, estava falando com a igreja de Cristo, e eu queria que verdadeiramente nessa noite você pudesse fazer parte disso. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, me coloco desde já, Senhor, na tua brecha, Senhor, que tu possa me esvaziar de mim mesmo, e que tu possa encher este ambiente, Senhor, tu possa encher os nossos corações da tua palavra, Senhor, a quem estiver ouvindo, Senhor, que a tua palavra possa entrar como uma espada penetrante de dois gumes, que penetra na divisão das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E no que eu vou me atentar? Apenas no versículo 8 e 9. Por quê? Em 2018, 19, a gente tinha um cartaz colado aqui, E eu falei, na época, o pastor, caramba, eu acho que foi o período que eu passei aqui, Eu cheguei aqui em 16, 15 para 16, não, início de 16. Início de 16. Nós estamos em 24, eu acho que foi o período que eu passei aqui mais complicado, em questão de igreja mesmo, Como o pastor falou, muitas vezes a igreja pode estar um pouco minguada, pode estar um pouco vazia, mas a gente consegue um olhar no olho do outro, um conversar com o outro, ter comunhão uns com os outros. E a gente passou um período, nesse ano, foi um período bem complicado, foi um período bem difícil, que é o que eu falo, Falo para todo mundo. Então, a pessoa que senta comigo e conversa comigo, eu falo, cara, a igreja é um segmento da sociedade. Não entra na igreja pensando que tu vai ver anjo, arcanjo, querubim, não. Tu vai ver um monte de pecador lá tentando se transformar pela palavra de Deus. Por que tentando? Porque muitas vezes a gente entra por aquela porta ali achando, não, eu vou para a igreja e vou ficar 100%. Não, você vai para a igreja para poder ter uma bússola, um caminho. Porém, você vai pedir para Jesus te transformar, te moldar, te transformar, te moldar, te polir, tirar tuas arestas. Aí sim, você vai começar a entender o que é o Evangelho. E por que essa palavra nessa noite? Em tudo somos atribulados. E aqui já passou por essa situação, de ser atribulados, mas não angustiados. Como o pastor mesmo falou, nós fazemos um curso, numa outra denominação, na Atos 29, ali a gente faz um curso específico para homens, e ali a gente fala com os homens a respeito do comportamento masculino, que existem duas espécies de homem. Existe o macho, que é o pessoal que anda lá fora, e existe o homem. O homem é aquele camarada que ele pode chegar em casa cansado do trabalho, mas a máquina está cheia de roupa, ele vai deixar a mochilinha dele em cima do sofá, vai abrir a máquina de lavar roupa e vai estender a roupa. E depois que ele estender aquela roupa, ele vai olhar para o lado do sofá, ele vai olhar para trás, vai ver um varal cheio de roupa. Aí ele vai respirar fundo, vai contar até 10 e vai pegar aquele varal cheio de roupa e vai dobrar peça por peça. Aí ele vai ver que a esposa dele está lá na cozinha, naquele perrengue, naquela situação complicada,
e ele vai falar assim: como quer que eu lave a louça? Aí você vai falar assim: caramba, pastor André, esse homem não existe, esse homem existe. Esse homem existe. Eu estou vendo ele daqui. Glória a Deus, aleluia. Aí você fala: ah, mas isso aí é mole. Não, meu irmão, isso aí é mole. Porém, homem de verdade, ele bate no peito e ele fala assim para a esposa dele: quem manda nessa casa sou eu. Mas sabe como é que ele manda na casa? Com atitude de homem, com circunstâncias de homem. Porque ele vai prover para aquela casa, ele vai sustentar aquela casa, ele vai sustentar aquela família. Então, esse curso, ele diz respeito de tudo isso. Mas voltando para a ministração, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. No original, a palavra atribulado significa espremido, pressionado, com força, estreito, contraído. Sabe quando tu está apertadinho ali, que tu não vê, tu não vê a saída. Tu olha para um lado, tu olha para o outro. É igual quando tu empurrar o rato num canto. Eu não faço isso não, porque eu tenho medo de rato. Mas quem mata rato faz isso. A esposa vai ver se ela vai correr. Quem encurrala o rato no canto, o rato bate na parede e volta, tu vem com o cabo de vassoura. Eu não faço isso, mas que eu vejo o vídeo na internet. Aí é assim, eu sei que é assim. Entendeu? E ali ele está angustiado. Muitas vezes acontece isso com a gente. Por que eu estou falando isso? Porque nesse curso que a gente está fazendo, a gente estava conversando lá, né? E está todo mundo passando por uma prova, por uma batalha muito grande. O pastor Harrison mesmo falou aqui para vocês, deu testemunho dele mesmo. Ele foi ministrar na quinta-feira. Eu achei que ele não ia, porque a informação que eu tinha, que a minha esposa falou, que a Flávia ligou para ela, falou: ó, pastor, tá ruim. Só que quando eu mandei mensagem para ele, o telefone dele já tinha pifado. Ele: não, vamos. Eu falei: cara, como é que esse cara vai dar aula, cara? Esse cara não está se aguentando em pé. Mas ele foi lá, na força do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela me diz: atribulados, mas não angustiados. Aí se eu for, Gabriel, me ajuda por favor, pega a tua Bíblia aí, que eu vou precisar da tua ajuda. Salmos, Cânticos de Salmos, Provérbios, Salmos. Salmos 84. Quem for mais rápido do que eu aí pode ler, tá? Eu acho que eu já cheguei. Salmos 84, versículos 5 e 7. Diz assim a palavra do Senhor na minha tradução, tá, igreja? Salmos 84, versículos 5 a 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração está nos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Bem-aventurado o homem cuja a força está em ti. Sabe quando a gente está angustiado, a gente pode passar por tribulação, porque vale de Baca quer dizer tribulação, tristeza, dor, sofrimento, pranto. Porém, não permanecemos no vale de Baca. Sabe por quê? Porque a gente está em Cristo. A nossa força está em Cristo. O que nós acreditamos está em Cristo. Perplexo, porém não desanimados. Que é estar sem recursos, né? Em dificuldade, ser deixado em necessidade, não saber o caminho ou não saber o que fazer. Isso quer dizer perplexo. E desanimado quer dizer estar totalmente, completamente destruído, sem esperança, está
desesperado, na perplexidade que aprendemos a confiar em Deus. Sabe, Larissa, eu estava olhando o teu Instagram lá, e quando eu comecei a pregar aqui, eu lembrei do que está escrito lá no teu relato do teu Instagram. Porque nas suas dificuldades que você aprendeu a confiar em Deus. Se hoje você está aonde você está e a gente crê, a gente vê em você frutos excelentes para a glória de Deus, grandes coisas que você tem para alcançar em nome de Jesus, é porque você confiou em Deus. Sabe? Eu olhando para cada um aqui, a gente vê, né, que verdadeiramente, quando a gente confia em Deus, quando a gente acredita verdadeiramente no agir de Deus em nossas vidas, no transformar de Deus em nossas vidas, nós vemos o quão grande é o nome do Senhor. E quando a gente se lança de corpo, alma e coração, fala assim: Senhor, o meu coração é teu, a minha mente é tua, o meu corpo é teu, a minha alma é tua. Senhor, faz de mim o que tu queres. Senhor, que eu não quero mais dirigir a minha vida. Dirige a minha vida para mim. A gente consegue ver coisas excepcionais. A gente consegue ver transformações que a gente nunca imaginou viver na vida. Quando que a gente imaginava viver o que a gente vive hoje? E olha que eu nem sei o nível que você está. Mas eu tenho certeza que se você olhar para trás, sei lá, um mês, um ano, 10 anos, 15 anos para trás, tá bom, chega com o sonovinho. 15 anos para trás, e você olhar para agora, você vai falar: meu Deus, se não fosse a tua mão, como o pastor Hélio sempre gosta de falar, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Perseguidos, oh glória a Deus, a gente gosta de falar isso, né? O povo que gosta de falar isso é crente, né? Sou perseguido. Lá no trabalho, o povo só quer. Ou então lá na igreja querem destruir meu ministério. Viu? O povo vai gostar de falar que é perseguido, é crente. Porém, não desanimados. Desanimados de perseguidos, de afugentar, escapar, perseguir de modo hostil. Quem nunca passou por isso aqui, levanta a mão. Eu não vou levantar a mão, não, porque eu já passei. Mas em todos esses momentos, eu acho que esse é o momento que o crente mais se apega com Cristo, né, quando a gente está sendo perseguido. São dois momentos muito singulares que a gente se apega com Cristo. Quando a gente tem uma perspectiva e passa uma decepção muito grande, e quando a gente é perseguido. Nesse momento a gente pega uma sintonia fina com Jeová, que é uma coisa absurda. Desamparado significa abandonado, deixado em grande dificuldade. Desistir de sobreviver. Nossa. Desistir de sobreviver. Sabe, quando às vezes a gente conversa aí fora com as pessoas, né? A gente para, conversa, fala um pouco da palavra de Deus, e a gente, como o pastor mesmo falou aqui, né? Quanta gente nesse mundo está querendo dar cabo da própria vida. Eu nunca vi tanto isso na minha vida como eu estou vendo agora. Antigamente a gente escutava falar, né? Eu vou me matar. Era até uma figura de linguagem, né? Vou me matar. Mas agora não, agora as pessoas realmente se matam. Às vezes, eu não, porque geralmente eu vou de ônibus, mas meus amigos lá do trabalho que moram um pouco mais longe, que tem que pegar o metrô, vira e mexe para ser atrasado porque alguém resolve se jogar no metrô. Gente, o que leva uma pessoa a pegar sua própria vida e não querer mais ela, jogar fora o bem mais precioso que Deus te deu? Não é tua casa, não é teu carro, não são teus bens, não são nem teus filhos, são o bem mais precioso que Deus te deu. O bem mais precioso que Deus te deu foi a tua vida. Glória a Deus. Foi a tua vida. Porque com a tua vida tu louva Ele, com a tua vida tu engrandece Ele, com a tua vida tu consegue ser
instrumento na mão dele. Com a tua vida, Deus mostra para as pessoas que Ele é Deus. Aleluia. Deus é conosco em todo o tempo, em toda e qualquer dificuldade, ou toda e qualquer circunstância da vida. O quarto pilar e último é abatidos, porém não destruídos, lançado para baixo, prostrado, colocado em lugar inferior. Quem nunca também se sentiu assim, né? Você chega num lugar e você não se sente, né, não se sente pertencer àquele lugar e fica abatido, né? Quando alguém fala alguma coisa de você que não corresponde, né, à sua vida, a você, e você fala assim, você fica abatido, você fica para baixo, quando você sabe, você é colocado em lugar inferior. Mas Deus me chama aqui nessa noite para falar para você e para mim que você nunca está em lugar inferior, porque Ele está segurando na destra da tua mão. E como diz Isaías 41, versículo 13, ele diz assim: Cristo não está presente, que Cristo não está fazendo morada em nossos corações, que Ele não esteja segurando em nossas mãos. Ele está sempre conosco. Que nós nunca vamos perder a esperança, porque o nosso corpo perecível está sujeito a pecar, a sofrer, a passar decepções, a passar armadilhas, mas Deus nunca nos abandona, porque Cristo venceu a morte para que nós tenhamos vida eterna. Todos os nossos riscos, nossas humilhações, nossas provas são oportunidades de Cristo demonstrar o seu amor por nós e o seu poder e a presença dele em nós. Porque, verdadeiramente, eu sempre gosto de falar essa frase, porque eu li essa frase uma vez e essa frase ficou tatuada no meu coração. Que o pastor estava falando das oportunidades, né, que os discípulos tiveram, né, de andar no ministério de Jesus. Eles andaram 3 anos com Jesus, comeram com Jesus, beberam com Jesus, dormiram com Jesus, acordaram com Jesus, fizeram tudo com Jesus. E mesmo assim, eles só aprenderam realmente quem era Jesus quando Jesus morreu. Interessante. Eu acho que daí que vem essa frase, né? A gente só dá valor quando a gente perde. Eu acho que essa frase vem daí. Porque não é a quantidade de experiências que temos com Deus, ou vou melhorar, não é a quantidade de milagres que nós temos com Deus que nos faz amadurecer, mas a compreensão de cada um desses milagres durante a caminhada. Não é o milagre que Deus fez na tua vida, não é a restauração que Deus fez na minha vida, não é a profecia que foi cumprida na sua vida. Isso não é isso. É qual é a compreensão que você teve disso. O que isso te ensinou? O que esse milagre que Deus fez na sua e na minha vida nos trouxe de experiência com Deus? Por quê? Eu posso conhecer Iracema e não ter nenhuma experiência com a Iracema. Eu posso conviver com a Iracema 9, 10, 15, 25, 30 anos. Como a gente vê aí, né? Pessoas aí que são casados durante anos, aí quando a pessoa separa, fala, cara, eu não sabia que ele era assim. Ou então, se casa, aí 3 anos depois separa, não, separou porque ela não sabia que ela era assim, não sabia que ele era assim. Por quê? Não é a convivência, é a experiência. É o que você aprende do outro, é o que a convivência com Cristo tem nos transformado a cada dia, a cada abrir e fechar de olhos, em cada situação que Cristo transformou as circunstâncias para você poder passar. O que você aprendeu com isso? Qual foi o grande start na sua vida?
Queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Já vou estar terminando essa ministração. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. Eu vou estar aqui orando e pedindo para que Deus faça nós entendermos que toda vez que Ele opera um milagre na nossa vida, é Ele dando um ensinamento para a gente. E toda vez que Ele opera um milagre na nossa vida, é Ele dizendo para a gente, no nosso ouvidinho particular, o que Ele quer que a gente faça. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, levanto a minha voz a Ti uma vez mais, Senhor, neste domingo, Senhor. Senhor, nesse culto evangelístico, Senhor, nesse culto, como foi lido no início do culto, nesse culto racional a Ti, Senhor, para Te clamar e bendizer o Teu nome na beleza da Tua santidade. Deus amado, Deus querido, Deus bendito, quero Te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui uma vez mais ministrando a Tua palavra, pela oportunidade que me foi dada, Senhor, de falar da Tua palavra que salva, que transforma, Senhor, da Tua palavra que opera prodígios e maravilhas. Deus amado, Deus querido, quero colocar, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui na live nesse momento. De cada irmão, de cada irmã que está me vendo pela internet. Senhor, de cada irmão, de cada irmã que está vendo esse vídeo agora pelo YouTube, Pai. Senhor, que verdadeiramente, Senhor, pelo poder da Tua glória, Senhor, porque eu creio que há poder no Teu sangue, Pai. Senhor, que esse homem, que essa mulher, que essa criança possa ser tocada pelo poder da Tua palavra, possa ser transformada pelo poder da Tua palavra, possa ser impactado pelo poder da Tua palavra, Deus. Senhor, que verdadeiramente, Senhor, muitas vezes, Senhor, entendemos, Senhor, que somos atribulados, que somos perseguidos, que somos caluniados, muitas vezes, Senhor, estamos abatidos dentro da Tua casa, Deus. Mas que em cada um desses momentos, Senhor, nós possamos, Senhor, sentir a Tua mão, Senhor. Senhor, se precisamos passar, Senhor, por essa circunstância, Senhor, que possamos sentir, Senhor, o Teu agir, o Teu mover em nossas vidas. Senhor, entendemos que verdadeiramente o Evangelho, Senhor, não é um mar de rosas, Senhor. Entendemos que o Evangelho não é um oba-oba, Senhor. Entendemos que o Evangelho, Senhor, não são flores o tempo todo, Senhor. Mas queremos Te pedir, Senhor. Melhor, queremos Te clamar nesta noite, Pai. Em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às guerras, Senhor, que a Tua mão, Senhor, a Tua mão, aquela mão, Senhor, que foi estendida para Pedro, para ele sair de dentro das águas, Senhor, que possamos, Senhor, tocar nessa mão, Senhor, e essa mão nos tirar, Senhor, nos arrancar, Senhor, das adversidades, Pai. Que verdadeiramente, Pai, em espírito e em verdade, Senhor, possamos sentir, Senhor, a Tua presença em nós. Senhor, que verdadeiramente, Senhor, quando estivermos passando pelo vale de Baca, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz. Eis que estou contigo. Aleluia. Pai, que verdadeiramente, Senhor, quando estivermos dentro do ônibus chorando, Senhor, pensando nas nossas dificuldades, Senhor, quando estivermos na nossa casa, Senhor, Senhor, chorando, Senhor, lembrando das dificuldades, Senhor, nós possamos lembrar, Senhor, que no meio da adversidade, Senhor, o Senhor está presente. Que Tu possa fazer morada, Senhor, que Tu possa trabalhar na nossa vida sentimental, espiritual, profissional, financeira, Pai. É isso que eu Te peço nessa noite, na vida de cada irmão, de cada irmã, na minha vida, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. E temos algum aviso? Não? Glória a Deus. Então, aviso só que quarta-feira, quarta profética, teremos como pregadora a diaconisa Flávia, que foi devidamente comunicada no dia. Glória a Deus, aleluia. Iracema, ora aqui.